Estamos no ar com mais um Zonecast, seja muito bem-vindo. Zonecast tem um oferecimento de Free Minds Comunicação e só notícia boa. E o papo, olha só, é uma paixão, né? O carro dizem que é a paixão do brasileiro, acho que é a paixão do mundo. Para falar sobre carros, tecnologia, coisas do passado e projetar um pouquinho como é que está o nosso mercado, estou com dois especialistas no programa de hoje. O Cleiton Souza, do canal A Última Marcha, do SBT, e também o Marcelo Áquila, Garagem dos Sonhos. Muito obrigado por ter aceito o convite, sejam bem-vindos. Obrigado. Você começa? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Esse podcast maravilhoso aí que está bombando aí, que a gente está feliz de ver o resultado. Tá contigo aqui, Adriano, Cleiton, meu amigo que eu admiro muito e tenho uma consideração muito grande. Na verdade, eu sou fã do Cleiton. E eu sou seu fã, então estamos em casa. Para mim é um grande orgulho, uma grande honra estar com vocês aqui. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu agradeço também o convite. Falar de carro é sempre uma alegria, né? E aqui a gente vai fazer, eu já fiquei sabendo, já teve um spoiler, que a gente vai traçar um panorama, né? Entre os carros antigos e o futuro que é mais presente do que sempre foi, né? Que são os carros elétricos. O Marcelo, colecionador de carros de primeira linha, né? Um grande amigo. Já fizemos matéria na garagem dele. Depois a gente pode até montar um podcast lá na Garagem dos Sonhos, né? Vai ser uma ótima. Garagem Cast lá, dá para fazer muita coisa legal. E eu pretendo, ao longo desse podcast, a gente falar um pouquinho do mercado. Voltei recentemente do Salão de Pequim, né? Na China. Então tem muita coisa legal pra gente falar. Então nós vamos fazer a linha do tempo ao contrário. A gente não vai fazer a linha do tempo do antigo para o novo. A gente vai começar do novo. E eu quero começar exatamente do que você encontrou em Pequim e como é que a gente pode espelhar a tecnologia, os carros, o mercado se movimentando para o nosso mercado sul-americano, mercado brasileiro. Acho que o mercado automotivo, acredito que o Marcelo concorde. Engraçado, sempre que eu falo sobre isso, cara, eu chego a arrepiar porque a gente está presenciando uma transformação sem precedentes na indústria. Eu lembro como se fosse ontem do último Salão do Automóvel de São Paulo, eu participei, quando a Nissan apresentou o Leaf, que não foi o primeiro elétrico, a BMW trouxe o i3 primeiro, né? Já no segmento premium, ainda era um carro muito caro naquela época, mas a Nissan vendendo o Leaf no último Salão do Automóvel, e eu falei, cara, tá começando a virar realidade, mas eu pensava que seria coisa para 10, 15 anos, e foi coisa de 4, 5, a pandemia acelerou o processo. Hoje o carro elétrico ele é mais do que a realidade. O Marcelo usa carro elétrico no dia a dia, eu uso carro elétrico no dia a dia. Tenho recebido mais carros elétricos até do que a combustão para testar, que a gente tem essa rotina de receber os carros das montadoras, né, para fazer os vídeos, as matérias para o canal. E para quem ainda torce o nariz, né, sobre a questão do carro elétrico, eu acho que tem tudo para mudar de opinião nesse podcast. Eu não estou para doutrinar ninguém não, mas eu acho que baseado em dados. Eu como jornalista, o Marcelo como proprietário, como colecionador de carros também, a gente vai trabalhar com informações que são verídicas e a pessoa colocando no papel, mesmo a pessoa mais racional, ela vai entender que o carro elétrico faz todo sentido. Como usuário, Marcelo, qual é o carro que você tem hoje? Eu comprei um BYD, um Seal. Que é a sensação hoje, a gente pode dizer, no mercado dos elétricos, né? E assim, eu sempre gostei de carro esportivo, né? Então assim, eu sempre usei os carros esportivos das marcas premium. Eu tive Audi RS6, né, V8 biturbo, várias M3, 335, a parte Mercedes C63, esses carros que eu sempre gostei. Só que assim, são carros que, além de caros, são carros que te dão uma grande desvalorização. Vou te dar só um exemplo. Por exemplo, de uma RS6 que eu comprei, eu perdi R$100 mil no primeiro ano de desvalorização do carro. Somando seguro, IPVA, combustível e manutenção, que é caríssimo, se você for fazer conta, você deixa um bom dinheiro anualmente, né, para ter um carro desse. Então, assim, mas você gosta, então você não conta com esse dinheiro como uma perda, sim como um investimento. Só que, cara, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, quando me falaram dos carros elétricos, eu via os vídeos na internet, sempre aquela mesma discriminação que todo mundo tem, que isso é um paradigma que vai ter que ser rompido. Sim. Mas uma hora isso vai acontecer. Mas quem é que vai romper isso? É o próprio mercado? São as próprias concessionárias? Eu acredito que o mercado está rompendo. As pessoas precisam, já está acontecendo, né? Porque a gente estava falando agora há pouco aqui nos bastidores de uma montadora, a gente vai falar de todas hoje aqui, mas de uma principal montadora que é a protagonista hoje no mercado, que é a BYD, que inclusive é a montadora do carro do Marcelo. E eu também tenho um BYD que eu acabei comprando para ter mais propriedade para falar desse universo. Porque uma coisa é testar o carro durante uma semana, outra coisa é ter o carro na garagem
e colocar para moer mesmo, né? Que é do dia a dia Do que dia a você dia, vai sentir, cara. que é a realidade de todo mundo. Então eu tenho propriedade para falar quanto eu gasto com recarga, quanto que era antes com gasolina, quantos quilômetros realmente dá para rodar com o carro, andando a 100 por hora, a 110, 120, 130. Então eu já tenho esse background assim, da realidade para poder falar. Se você colocar na ponta do lápis, cara, o carro elétrico já faz muito sentido para a maioria das pessoas. Vamos lá, se o cara é muito racional, ele mora no sudoeste e trabalha no Congresso, se ele for muito racional, talvez não valha a pena para ele. Se ele for aquele cara que analisa a vírgula, ele vai ter que andar de Uber. Se ele for um cara mega racional. Mas se o Marcelo é empresário, no dia a dia, tem que resolver coisas, no fim do dia, quando ele perceber, ele rodou 100 km num dia, 80 km, já faz sentido. Para o cara que trabalha como motorista de aplicativo, pelo amor de Deus. Esse dia eu estava conversando com um motorista de Uber, ele falou o seguinte, eu gastava R$4.000 de gasolina por mês com gasolina, né, combustível. O maior custo do cara é combustível. É. Hoje, ele paga R$2.500 de prestação do carro, ele gasta mais ou menos uns R$600 de energia, R$500 de energia, ele ainda tem R$1.000 de economia. Ele está pagando a prestação do carro, só com a economia da gasolina ainda está sobrando dinheiro. Vocês conseguem falar sobre essa questão dessa comparação que você estava fazendo, Cleito? Por exemplo, o cara tem um carro popular, vamos colocar assim, um SUV, que é o sonho de boa parte dos brasileiros, que faz uma média na estrada, sendo bem otimista, 14, 15, e na cidade 10 a 12. É mais ou menos isso, né? Um moderno, né? Um já mais moderno. Pensando em 0 km. O elétrico, nessa comparação com o combustível, ele faz o que seria de quantos quilômetros por litro, ou seja, na energia, qual é a capacidade dele de... Ele consome 1/3 do valor, pela Sério? conta que eu faço. 1/3 do valor que você gastaria com combustível. Então, assim, essas montadoras, como a BYD e outras que estão vindo, GWM, não duvido nada, já a Tesla vem também. Essas montadoras, elas têm veículos para todos os gostos. Tem os veículos populares, que os Uber estão usando, tem os veículos intermediários e os veículos de luxo no Brasil hoje, mas estão vindo veículos de altíssimo luxo para cá. Essas pessoas de classe média para cima, elas não estão preocupadas, não é com essa conta de combustível, não. É porque o carro é muito melhor. Você anda num carro elétrico, cara, eu tô te falando que eu tenho propriedade, eu já tive E você dois lá. também tem propriedade dos carros, barulho. Aí eu sou bombardeado com isso, porque é aquilo que eu te falei do paradigma, muitos interesses que tem por trás dessa mudança que está havendo no mercado. Mas, cara, você anda num carro elétrico e anda num carro a combustão, a impressão que dá é que o carro a combustão é pré-histórico, é ultrapassado. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina, aí as pessoas vêm falar para mim, pô, mas carro elétrico não tem barulho. Cara, a única coisa que ele não tem é o barulho. Mas para você ficar usando um carro desse no dia a dia, você vai querer um carro barulhento no seu ouvido? Eu prefiro um carro silencioso. Agora, um carro barulhento, pra você fazer bagunça no final de semana, dar uma acelerada é uma coisa, mas um carro para você usar no dia a dia, o silêncio é bem-vindo, vamos dizer porque a questão é o seguinte, a maioria das pessoas, mas vamos diferenciar o barulho do ronco, né? O carro potente, que tem um motor de V6 para cima, V8 de preferência, tem ronco. É uma melodia. Faz bem pro ouvido, a gente é apaixonado por isso. Mas qual é o percentual de pessoas que tem um carro que tem ronco? A maioria tem carro que tem barulho. Isso. Que treme, que dá dor de cabeça, que você tem que trocar você o tá óleo. passando no buraco, tá batendo a o suspensão plástico, bate. Para essas pessoas, os carros elétricos de entrada, que a gente está falando aqui, que hoje já tem carro de 99 mil, o carro elétrico há 5 anos ou há 4 anos era uma história. Eles eram caros e tinham baixa autonomia. Hoje os carros estão ficando mais em conta, não que estejam baratos, ainda é para uma parcela bem restrita da sociedade. Mas se você pensa que um Kwid hoje 0 km custa R$75 mil e a versão elétrica custa 99, as coisas estão começando a equilibrar, né? A gente está falando de um BYD Dolphin, que é o que vende mais. É um carro de 149 mil, mas ele tem 8 anos de garantia, roda até 400 km com uma recarga. Você tem 8 anos de garantia da bateria, mas 1 milhão sem limite de quilometragem, na verdade. Né? As baterias hoje são feitas para durarem a vida útil do carro. É perigoso o carro, a porta cair e a bateria vai estar lá ainda firme e forte. A tecnologia avançou muito, né? E a China tem um papel predominante aí nessa transformação. E você vê que essa tecnologia da China dá para replicar aqui no Brasil? É muita coisa. Por enquanto a gente vai receber mais como importação. Mais como importação do que... montadora. A BYD está construindo a fábrica dela lá em Camaçari, na Bahia. Ela vai fazer em sistema CKD, que é só montagem, né? Vão virar as peças e ela vai montar aqui. A promessa é nacionalizar durante 5 anos até 70% do carro.
Mas para isso a gente precisa resolver o maior entrave, produção de bateria. A gente não tem a tecnologia para bateria de carro tipo íons de lítio. A gente já faz bateria no Brasil, muita gente não sabe. A gente faz bateria para caminhão e ônibus elétrico em Manaus. Para ônibus e caminhões, que é uma tecnologia diferente. A de íons de lítio, que é maior processamento, mais tecnologia, ainda não. E a bateria, ela é o centro do carro elétrico, né? Essas marcas, principalmente a BYD, que começou como uma empresa de baterias, ela saiu na frente por causa disso, né? O fundador, que é o Mr. Wang, é o cara que criou, ele fez engenharia de bateria e ele começou a empresa fornecendo bateria para Nokia, para Motorola, para empresa de celular. Aí, 8 anos depois que a empresa começou a fazer carros. Eu sou de um tempo em que se falava o seguinte, em que você falava assim, veículo é Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. E o mercado, com relação a essas 4, ele foi dominado por muito tempo. Aí você começa a ver uma inserção ali, no final dos anos 80, anos 90, de começar a chegar a Hyundai, começar a chegar a Honda com mais força, já existia, mas começar a se popularizar. A questão do mercado de carros elétricos tem muito a ver ainda com os preconceitos ou com os discursos que a gente via lá no final dos anos 70 e 80, de que uma determinada marca é segura, a outra eu tenho que ter um pé atrás? Sim, não, e o que é pior é o seguinte, que essas marcas novas, elas têm que provar muito mais, né? Porque as outras já fizeram bastante besteira, tem muito carro que não prestou, né? Até hoje não presta, mas as pessoas esquecem, porque é um Volkswagen, é um Chevrolet, fica falando que o carro não presta, mas vida que segue. Agora fica procurando essas marcas novas, fica procurando dar um defeitinho para explodir uma notícia negativa. Não há um incentivo. Aconteceu isso com a Hyundai. Quando a Hyundai veio para o Brasil, né, definitivamente, que ela veio uma época, né? Nos anos 90 ela apareceu ali e depois sumiu. Aí quando o grupo Caoa lá resolveu trazer mais seriamente a marca para o Brasil, a marca se fixou no Brasil. E é outra montadora. E hoje vamos falar, né? A Hyundai hoje se consolidou entre essas, entre as outras 4 que a gente acabou de citar. Então não vai ser diferente com os carros chineses. E as pessoas acham que esses carros foram feitos no ano passado para ser vendido no Brasil, cara. Não tem noção da tecnologia que existe na China hoje para os carros elétricos. Basta você lembrar na pandemia que uma das empresas que fabrica chip na China parou de funcionar, cara, parou o mundo, cara. A gente que trabalha com caminhão, você não conseguia comprar um caminhão. O caminhão era 1 ano, 8 meses para entregar um caminhão, porque vinha a conta-gotas os chips da China e eles com os caminhões prontinhos lá na linha de montagem, faltando um chip desse tamanhozinho aqui para dar partida no caminhão. Uma fábrica na China. Por que no mundo não existem outras fábricas para suprir o mercado? Porque a danada da tecnologia está na mão dos caras. Então, assim, o que está vindo para o Brasil é quase que um teste. O Cleiton estava lá agora, ele vai poder falar com mais propriedade. O que esses caras têm de produto, de carro, maravilhoso para vir ainda, que testaram o mercado e viram que o mercado é bom no Brasil, nós vamos ser, cara, bombardeados de novidades. Isso aí você pode ter certeza. Cara, eu andei lá nos pavilhões do Salão de Pequim. Cada pavilhão eu ficava mais de boca aberta com o que eu estava vendo. Primeiro, antes de falar da tecnologia, os caras aprenderam a desenhar os carros, né? São carros muito bonitos. São bonitos. Chamam a atenção. Design futurista, surreal. Se você pegar os que a gente tem aqui à disposição, que a parcela ainda é muito pequena, como a gente está falando, já são carros que se diferenciam exatamente pelo design, além da questão de ser carros elétricos, entre outras coisas. Não, mas isso não é 2% do que é a indústria. E a gente está falando de um mercado, cara, de 30 milhões de unidades que foram vendidas e produzidas em 2023. Né? A expectativa da China é aumentar mais 10% esse ano. Só essa diferença de 10% da indústria chinesa é 1/4 do nosso mercado. Nossa. A gente tem um mercado de 3 milhões e meio, 4 milhões, os caras estão fazendo 30 milhões de carros. Então você pensa, olha o tamanho dessa indústria, os caras estão exportando para o mundo todo, né? A questão hoje é o seguinte, claro, eu gosto de ponderar isso que é muito importante. A gente tem uma indústria automotiva no Brasil, a gente precisa pensar nisso também. Não adianta só importar, porque senão vamos perder milhares de empregos no Brasil. Não é questão de protecionismo. Mas o meu discurso é o seguinte, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as montadoras, eu falo, gente, reage porque os caras estão vindo, precisa abrir o seu olho mais do que está acontecendo. E aí a gente viu uma movimentação agora.
das montadoras anunciando investimentos bilionários. Você Você acompanhou. viu o tanto que isso está sendo Tá bom sendo para o positivo. mercado O automotivo. próprio cara. governo tem trabalhado com essa discussão. Essa invasão chinesa vai transformar a indústria automotiva para o melhor, né? Vai modernizar, vai adiantar em 2 anos, 10 ou 20 anos na indústria. Indústria automotiva nossa, que vamos combinar, né? Parou há muito tempo. Parou, justamente. E você imagina, cara, assim, o tanto que os brasileiros eles eram extorquidos por essas empresas. Sim. Porque como que chega um carro chinês e uma montadora dessas que a gente comentou agora aqui derruba 20, 30 mil no valor de um carro que era vendido há anos daquele preço, do nada derrubou o preço dos carros. Poxa, alguém estava ganhando muito, né? A gente estava pagando muito num produto que não valia tudo isso. Porque derrubou o preço e tem muitas que estão sufocadas ainda com os estoques cheios, ainda assim não está vendendo. Ou seja, diminuiu o preço e mesmo assim não está chegando na concorrência dos chineses ainda. Eu estou falando chineses porque Sim. as empresas que estão em É evidência. Que é referência hoje, que é a né? referência hoje, né? Mas se você for ver, essa eletrificação ela está vindo de todos os lados. Se você for ver hoje a Porsche, carros maravilhosos elétricos, BMW, todo showroom hoje de marca premium que você entrar tem a opção de carro elétrico para você comprar. E ainda devido à infraestrutura, eles não são os carros-chefe de venda. Mas, cara, a partir do momento que você tiver carregador espalhado para todo lado, que o cara vai conseguir carregar um carro em 15 minutos, 20 minutos, ou quem sabe 30 segundos, igual a Fórmula E, né? Os carros da Fórmula E hoje carregam em 30 segundos, cara. Imagina você entrar no box com um carro de corrida que anda lá a 300 km por hora, enquanto tá trocando o pneu, o cara pluga um carregador lá em 30 segundos, carrega a bateria menos, do né? carro. Tem projeto de carregar o carro com 6 segundos. Pois 9 é, então segundos. você acha que essa tecnologia Vocês veem não tá só começando? Vocês Isso vai veem esse evoluir muito mercado mais. no Brasil, eu vou fazer uma comparação com a telefonia. Se a gente pegar a telefonia também de 30 anos atrás, quando o celular... Eu sempre dou esse exemplo. Eu trabalhei um período na Claro, quando a Claro ainda não era nacional, só tinha no Rio Grande do Sul. E eu conversando com o diretor da Claro, ele me falou o seguinte: o problema no Brasil é que as pessoas utilizam o telefone para falar. Há 20 e poucos anos atrás eu não entendi o que ele quis dizer. Tá, mas o telefone não é para falar? Senão, no Brasil a gente ainda não tem a ideia de que o telefone é muito mais do que só um aparelho para você ligar e conversar com uma pessoa no outro canto. Ele é como se fosse um computador. Isso nós estamos falando na época do TDMA. Esse cara tava bem à frente do tempo, hein? Na época do TDMA. Isso é no ano 2000, foi início dos anos 2000. Agora lembrando, tinha meus 20 e poucos anos ali. E é o que a gente nota com relação à adaptação dessa tecnologia da telefonia, e eu quero que vocês transfiram para essa questão automotiva. É que você sai do telefone para falar. Aí o telefone que você fala tem rádio e SMS. Você sai do rádio, SMS, telefone para transformar um telefone completamente de internet. E hoje o que você menos faz é falar. Você utiliza esse aparelho celular como se fosse um mini computador. Você virou faz a de parte tudo. das pessoas, cara. Ninguém vive A isso parte aí. mais importante das pessoas. E fazendo uma analogia ao que você acabou de falar, para mim, o carro a combustão é o bip. Você lembra do bip? Sim. Que a pessoa te ligava, você ia no orelhão para ligar pro chefe lá, tocava o bip aqui, você ia lá ligar. E o carro elétrico é o celular, o smartphone. Então, toda mudança tecnológica assim, muito agressiva que tem, ela causa esse espanto. Vamos voltar algum tempo atrás, né? Vamos falar de carro, um pouquinho dos carros antigos. Em 1988, lançaram o GTI com injeção eletrônica. Cara, eu era adolescente nessa época, já jovem ali já, e eu vivi bastante essa época, porque quem não sonhava em vir um GTI na rua, saia correndo, cara, pra ver onde o cara ia parar para olhar o carro por dentro. Mas nos bastidores, essa negatividade existia, porque os caras que gostavam de carburador, isso não presta, isso vai precisar de um computador para poder gerenciar, isso vai dar defeito demais, isso não presta. Aí vem outra marca com injeção também, vem outra marca com injeção. Ninguém fala mais de afogador. Aí foi para as corridas, cara, que eu participei muito de corrida de arrancada, fui piloto de arrancada. Meu irmão, os caras queriam continuar nas Weber lá nos carros, nos carburador. O cara colocava a injeção as Fulltech, que hoje é do Anderson Dick, que sabe muito bem como foi essa transição. O cara com uma Fulltech aqui com o notebook mexendo e o outro mexendo nas canetas dos carburador.
Então demorou aquele cara do carburador entender que ele estava atrasado. Agora hoje você não vê isso mais, você não vê um carburador na arrancada, raramente você vê. Então essa transição, ela é dolorida. A gente que está dando a cara para bater falando bem é criticado, mas também daqui 5, 10 anos ninguém vai elogiar que a gente já teve essa visão. Eu sinto que, por exemplo, o meu papel, principalmente como jornalista automotivo, né? Eu falo que eu tô desbravando com um facão, assim como o Marcelo está aqui. Eu fico até muito feliz de ver esse posicionamento do Marcelo. Nós somos, pessoal, apaixonados por carros, seja com carburador, com injeção, carro antigo, carro novo. Mas o que a gente está dando a oportunidade de experimentar os carros elétricos, e a sensação que você tem no dia a dia é muito boa, né? A experiência é muito positiva. Então, muitas vezes a pessoa que está cheia de estereótipo e preconceito, a ideia é assim, vai lá e faz um test drive. Depois você volta aqui e comenta no vídeo. Só para você ver como é que eu comprei o carro, eu passei lá na concessionária, fui resolver uma outra coisa lá perto da concessionária. Minha esposa estava enrolando lá, eu falei, cara, vou ali na BID ali, que tá aqui pertinho, ali próximo ao Carrefour, né? Vou ali. Aí cheguei lá, um vendedor me atendeu, a loja lotada, cara, parecia uma festa de aniversário, cheia de balão e os caras batendo sininho, vendendo carro. Daqui. Eu falei, eu achei interessante aquela situação. Aí entrei na loja, aí o cara me atendeu, e aí eu falei pra ele, pô, e esse carro aqui? Eu vi o BID, o Sil lá, que eu achava bonito, vi, né? E esse carro aqui, cara, dizem que anda bem e tudo mais, e vamos fazer um test drive? Aí eu, pô, rapidinho a gente faz um test drive. O cara sabe que se você andar no carro, você vai... Cara, aí na hora que eu saí com o carro, ele mudou lá pro esporte, lá caladinho, né? Aí na hora que eu fiz o retorno, você falou, para o carro. Eu parei o carro, aí ele falou, pisa no freio. Aí eu com o pé esquerdo e acelera tudo lá, os control, né? Aí eu pisei, cara, quando eu soltei, eu não esperava aquilo. Você arrepiou, carro, né? Eu não esperava, Quando eu fui, dei uma volta com ele, fiz umas curvas, dei umas freadas no carro, vi que o carro era um carro de verdade mesmo. Aí quando a gente chegou lá, entregou o carro, ele me deu o cartão dele, ó, tô na correria aqui, não vou conseguir dar atenção para você, mas vem aqui durante a semana, era um sábado, vem aqui durante a semana pra gente andar mais no carro, tudo. E cara, e fui embora com aquele negócio na cabeça. Aí comecei a ir pra internet para pesquisar sobre o carro. E aí resolvi comprar o carro. Eu já vendi uns 4 carros desses, cara. Porque o boca a boca é a melhor propaganda. Então, amigos meus, pô, Marcelo, você tá andando desse carro aí, cara, é bom mesmo, cara, é muito legal. Vai lá, faz um test drive, o cara vai e gosta do carro. Então, esse paradigma que a gente falou no início, ele vai ser quebrado assim. As pessoas experimentando, o cara tem que deixar de ser ignorante e ir lá experimentar. Resistência, né? Toda novidade. E completando o que o Cleito falou, cara, eu sou apaixonado por carro a combustão. Eu sou colecionador de carro antigo. Quanto mais antigo, quanto mais antiquado, para mim melhor. Mais especial. É mais legal você ver as coisas bem retrógradas dos carros e tudo mais. Mas, cara, eu não posso também ser, vamos dizer assim, hipócrita, né? De querer ir contra uma coisa que está acontecendo e que, no meu ver, é uma coisa boa que está acontecendo. Até porque os carros, sei lá, dos anos 2000 para cá, para mim eles não são mais colecionados e não vão ser também. Eles são descartáveis? Para mim são descartáveis. Então, para mim, não tem interesse nesses carros um dia ser colecionável. Para mim não tem, eles não vão ser. O carro que fabrica, sei lá, 2.000 unidades num dia, 1.000 unidades num dia. Mas se a gente for pensar na maioria da população, aqui os apaixonados por carro, ou quem tem carro antigo, é a minoria, é quem tem condição ou condição financeira. Às vezes não é nem condição financeira, é uma condição emocional e acaba tendo um carro mais antigo. Mas na prática, o que todo mundo quer é um carro que tenha um certo conforto, ou seja, seja bom. Não dê problema. Seja econômico. Exato. Então, mas é porque a maioria das pessoas tem o carro como meio de transporte. Não são conectadas à máquina, como a gente está falando aqui. A gente está falando de paixão por carros. Então, para essas pessoas, ainda mais para essas pessoas, substituir um carro a combustão por um carro elétrico é um baita passo. Ela vai ter muito menos dor de cabeça, ela vai fazer a revisão a cada 20.000 quilômetros, eles só vão olhar a pastilha. Pastilha essa que pode durar mais de 100.000 quilômetros, dependendo da forma que você anda no carro, porque tem um freio a motor natural que, além de regenerar a bateria, também economiza. Só te cortando aqui, tem um cara que eu vi no YouTube, o cara tem aquele Bolt da Chevrolet, o cara rodou 350 mil quilômetros com o carro. Tá aí rodando no YouTube o vídeo dele aí. 350 mil quilômetros com o carro, o cara não trocou as pastilhas, nunca trocou pastilha. Eu tenho um amigo que ele tem um perfil no Instagram que chama Diário do Carro Elétrico, o Marco. Ele é do Sul. Desculpa, ele tem um Volvo, um XC40,
40, XC40 elétrico, ele já rodou 180 mil quilômetros, a partir ele está mais do que meia vida. 180 mil quilômetros. Esse é um extremo ainda do Bolt, né, de passar 350. Você pega um carro a combustão, normal, meu carro é um carro comum 2015, aí quando eu vou para fazer a revisão e tem mais de 100 mil quilômetros e o cara diz que a pastilha de freio tá boa, ele diz, como é que você conseguiu um milagre desse? Conseguiu? Sabe? O carro elétrico, aí beleza, vamos dar uma pausa no... Parece que a gente está fazendo propaganda, né? Sim. Mas é porque isso é realidade, é fato, é dado, faz o test drive e depois a gente conversa. É um mundo perfeito? Ainda tem seus déficits? Tem muita coisa para avançar. A gente vai entrar, só para adiantar o discurso, né, Akila? Depois a gente volta para falar dos benefícios do carro elétrico, mas a gente tem um caminho ainda a ser percorrido, que é a infraestrutura, os carregadores rápidos, que são importantes para quem viaja principalmente. Tendo um carregador na sua casa ou no trabalho e um carro hoje, que qualquer carro hoje na faixa de 150 mil já vai te dar 300, 350 quilômetros de autonomia numa boa com uma recarga. Você já resolve a sua vida. Agora, vou viajar, preciso de um carregador rápido. Desses que com pelo menos 40 minutos, 50 minutos já vão resolver a sua vida. Essa infraestrutura a gente vai demorar mais um pouquinho, mas já temos carregadores rápidos em Brasília. Desses que você paga 2,20 por quilowatt-hora, que é a unidade de medida. Na conta de energia, quando você abrir lá, vai estar lá. Você consumiu 120 kWh, kWh. A bateria do carro também é medida assim. Então o carro do Marcelo tem 82,5, se eu não me engano, né? kWh. Então, para abastecer o carro dele, e para andar 400, 450 km, ele gasta R$ 82,50. Quer dizer, ele não gasta porque ele tem energia fotovoltaica na casa dele ainda, o painel fotovoltaico. É o mundo perfeito. Isso aqui que ele está falando são os carregadores pagos na rua. Isso. Já tem o lucro das empresas. Na sua casa é mais barato. É R$1. O seu carro, eu calculo mais ou menos R$1 o quilowatt-hora, porque dá uns 80 centavos, mas tem a taxa de iluminação pública. Você vai dar o que nisso aí? 100 kW ou R$100. Ué. Que é o que você paga na conta de luz normalmente. No carregador rápido é o dobro mais um pouquinho, é 2,20. Carregador, porque tem empresa explorando também o carregador wallbox, que é esse que a gente tem em shopping, que aí você paga R$1,50, depende. Mas na sua casa ou na sua empresa, você vai pagar o valor normal, que é mais ou menos R$1, até um pouco menos do que isso. Mas arredondando, R$80 o Marcelo gastaria para andar 400 km. Isso está influenciando também o aumento da infraestrutura da fotovoltaica. É porque eu acho que o grande medo das pessoas, fazendo mais uma comparação, porque eu acho que as comparações elas são interessantes quando você está tentando desmistificar um determinado cenário, o carro a gás, que a grande reclamação das pessoas é que nunca tiveram pontos... O GNV, né? É o GNV, né, para abastecer. Por exemplo, aqui em Brasília, o único posto que tem... Que tinha, né? O que tinha era na Candangolândia. Agora, esse movimento que está acontecendo, ele está incentivando o aumento do consumo de energia fotovoltaica. Porque hoje em dia, todas essas pessoas, quando vai colocar uma energia fotovoltaica em casa, ou num apartamento, num prédio, existe um tempo para você repor esse valor que você gastou. Como é que era feita a conta, né? O cara vai lá, contrata a empresa, paga lá R$20 mil nas placas da casa dele. Aí ele pagava lá R$800 mil por mês de luz, ele faz uma conta que em 20 meses ele vai recuperar o dinheiro dele. Cara, só que a partir do momento que você põe uma fotovoltaica e bota um carro elétrico em casa, você deixa de gastar também o combustível que você gastava. Aí você paga muito rápido o sistema. Então isso vai difundir uma venda de energia fotovoltaica muito maior. E o problema que você acabou de falar, o medo das pessoas com relação ao carro elétrico, para mim, só é um, cara. Que eu vejo assim, todas as pessoas que me abordam. A revenda do carro. Eles têm medo de você estar com um mico na mão, que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, igual tem um cara aí, aquele cara do Auto Esporte lá, eu não sei o nome dele. Ele fala nos podcasts que ele participa, que o carro elétrico só vai ter o segundo dono e talvez não terá o terceiro dono. O cara tá falando isso nas reportagens dele aí. Eu também não vejo dessa forma. O carro elétrico é um carro descartável. É sim, é um carro descartável mesmo. Faz parte do plano. Porque, cara, vamos parar para pensar. É difícil a gente falar isso, gente, porque a gente apanha falando isso. Mas, cara, como é que vai parar o nosso mundo emplacando milhares de carros todos os meses no mundo todo, e os carros velhos não saem do mercado? Vamos combinar que os atuais carros, eles já são descartáveis? Já são descartáveis. Você já não vê
Tanto portinha como via. Se você vê assim, a promessa, isso a gente acredita em uma promessa, porque ela só vai se concretizar com o passar dos anos, porque é uma novidade ainda. Mas a montadora, ela informa que uma bateria Blade, por exemplo, dessa do Sil, ela tem 5.000 ciclos de carregamento de vida útil. Então, se um carro desse roda 500 km por carga, 5.000 ciclos, nós estamos falando de 2,5 milhões de quilômetros. O carro vai rodar, segundo a BYD. E o ciclo, na verdade, não necessariamente é uma recarga completa. E o ciclo ainda não é uma recarga de 10%, por exemplo, não conta como um ciclo. O ciclo é o seguinte, eu cheguei com uma bateria com 50%, carreguei 50% de carga, é meio ciclo. Eu carreguei novamente mais 50% em outro dia, é mais meio ciclo que forma um ciclo. Eu tenho 5.000 ciclos desse. Então um carro desse, se for ver de longevidade, ele vai passar de 10, 15 anos rodando. Porque carro de 10 anos aí você vê tem, sei lá, 1 milhão de quilômetros. Eu nunca vi um carro com 1 milhão de quilômetros, é carro com 20, 30 anos de uso, gente. Mas vamos botar que o carro rode bastante. Nem tem no mercado. Eu, por exemplo, eu rodo 20 mil quilômetros por ano. A média aqui de Brasília é essa, 20 mil quilômetros por ano. Quantos anos eu vou levar para rodar 2,5 milhões? Então, entre o cara que comprou ele novo, o cara que foi o segundo, terceiro dono, esse carro ele vai, teoricamente, ele vai rodar muitos e muitos anos até ele acabar, vamos dizer assim. E paralelo a isso, brasileiro, cara, eu acho que isso vai sair do Brasil para o mundo. O brasileiro ele vai arranjar uma forma de reciclar essas baterias. Porque a gente que trabalha com transportador... Se recicla tudo, recicla pneu, não vai... Quando saiu as empilhadeiras elétricas, que hoje é imprescindível em qualquer empresa de logística, de transporte, a empilhadeira ela é elétrica dentro do galpão. Não tem como você ter uma empilhadeira a combustão soltando fumaça dentro de um galpão fechado. Não dá. Quando essas empilhadeiras saíram, há 20, 30 anos atrás, a bateria dela durava 2 horas trabalhando e custava 90% do valor da máquina. Então você comprava uma máquina dessa, quando a bateria acabava, você jogava a máquina fora. Era assim. Hoje, estou falando hoje, uma máquina dessa trabalha 12, 15 horas sem parar com a bateria, com uma carga de bateria, ela trabalha 12, 15 horas direto trabalhando. E a bateria custa 30% do valor da máquina. Ou seja, hoje ela não é mais descartável. Ou você troca a bateria por uma nova, ou várias empresas, aqui em Brasília tem, em Goiânia tem, os caras abrem a bateria, descobriram como fazer isso. Abre a bateria, trocam as células danificadas ali e a bateria tem uma vida útil longa ainda. O que impede isso acontecer nos carros elétricos? Então assim, eu não sou tão negativista com relação a isso, não. Eu acho que esses carros vão sim ter mercado. Mas ele não vai valer uma mixaria. Não, eles já são baratos hoje para você comprar. Porque uma tecnologia deve você comprar um Sil desse por 297 mil, para mim ele é um carro que compete com um carro de 500, 600 mil para cima, das marcas premium. De performance, acabamento. Então assim, esse carro ele vai desvalorizar da mesma forma que os outros vão desvalorizar, só que é um carro de 297 mil e não de 600. Então, na mesma medida de desvalorização, ele vai custar barato para a pessoa que vai ser o segundo, terceiro dono dele. E quanto a ser descartável, tem que ser descartável mesmo, cara. Para mim, tem que ter condição das pessoas de baixa renda ter um carrinho novo, que é isso que o governo deve incentivar, o carro ser barato para um cara não precisar andar, por exemplo, um cara que trabalha, um serralheiro, por exemplo, que anda com um carro velho aí de 20 mil reais, o governo dá um incentivo para ele comprar um carro de 50 mil, que já vai ser um elétrico usado novo ainda. E assim ele vai usar, outro vai usar, e quando esse carro não prestar mais, aí sim ele vai ser reciclado. Tem uma discussão que até acho que a gente nem vai entrar, mas que é a questão do meio ambiente, que hoje todas as empresas trabalham para trabalhar, ou seja, as empresas hoje elas já têm isso como plano de metas. A produção da bateria envolve extração de materiais nobres, e existe um lado ainda de degradação ambiental, vamos colocar assim. Mas existe um cálculo assim que no Brasil, que a matriz energética é muito limpa, né, cerca de 80%, até 85%, da energia que sai da tomada vem de hidrelétricas, o Brasil é o melhor país do mundo para se ter carro elétrico. Porque você não tem nuclear, né, produção de energia nuclear, né, essas usinas da Europa, por exemplo, que poluem muito. Então, lá na Europa você está usando um carro elétrico, mas a energia que está usando carvão para produzir. É tão poluente ou tão pior. É muito complexo. Então, o Brasil ajuda muito nessa situação também. Então, existe um cálculo que
mais ou menos um veículo com 70 mil quilômetros, a partir de 70 mil quilômetros, eu brinco que você pode comprar uma bandeirinha do Greenpeace e falar que você é 100% amigo do planeta, porque você já compensou, inclusive, essa produção da bateria, que é o maior problema. Mas existe um passo à frente, a evolução. Não a evolução, eu acho que o que vai acontecer com o mercado, o carro elétrico é realidade e vai continuar sendo assim, vai ser por muito tempo. Mas existe também a tecnologia do hidrogênio, que você vai eliminar a bateria do processo. O carro continua sendo movido com motores elétricos, mas você tem a fusão do hidrogênio com oxigênio, produzindo energia elétrica que move as rodas, e o que sai dessa fusão, vamos colocar assim, é H2O, é água. Inclusive, a Toyota fez tem um Mirai. Até andou no Mirai aí. Sim, eu andei no carro. Então, o que eles expelem é água. Aí, qual que é a grande vantagem? Você recarrega o carro com 4 minutos e um abastecimento de hidrogênio você roda 1.000 quilômetros. Mas o Brasil não tem infraestrutura para o hidrogênio ainda. O mundo não tem infraestrutura. O transporte você perde muito do hidrogênio, então ainda é um passo mais para frente. Porque se você põe hidrogênio e tira a bateria do contexto, no máximo o carro vai ter uma bateria pequena só para estabilizar a corrente. Você diminui e joga o preço do carro lá para baixo. Aí você imagina, aí você vai ter carro elétrico, condução elétrica, 100% amigo do meio ambiente também, porque você não vai ter que fazer a bateria que precisa de materiais nobres, você vai jogar o carro 50% ou 60% para baixo no custo. E aí a gente está falando de carros que podem ser inclusive mais baratos do que um carro a combustão hoje no mercado. Para a gente começar a falar também de carros que apaixonam a gente, os antigos da garagem dos sonhos, e também dessa tua relação com o carro, porque a gente não começa só com os carros tops, a gente começa sempre ter alguma coisa que traz o carinho. Mas eu queria que você falasse, para a gente fechar pelo menos dessa parte com relação a tecnologia, carros elétricos, o que mais te chamou a atenção em Pequim? Ou seja, o carro, ou algum fato de tudo que você observou que o mercado está se encaminhando? O nível de tecnologia dos carros. Como eles dominam já a arte da bateria para que você tenha uma autonomia surpreendente com uma recarga. Eu acho, cara, inacreditável você deixar o carro dormir na tomada, num carregador desses que a gente tem em garagem, e com 6 horas, 7 horas, ele está 100% e eu poder rodar a semana inteira sem me preocupar. O carro elétrico, esses mais novos, com essas baterias um pouco maiores, te dá uma tranquilidade. Você pode... Eu tô com um carro aqui, você fala assim, Cleito, vamos ali no Gerivá comer uma pamonha e voltar? Eu vou com você no meu carro e tô de boa. Entende? Eu nunca deixo ele drenar para 10%, normalmente quando ele tá ali 30, 40, às vezes eu dou a carga, porque eu não tô rodando tanto com o carro elétrico ainda. Mas eu já rodei 7.000 quilômetros com o meu carro. Entendeu? Então assim, eu acho isso surreal. Lá, duas coisas. Design. Os chineses aprenderam a desenhar carros. A gente tem um estereótipo de que daquele Cherry KK lá de trás, muito feios. Os carros são lindos a ponto de competir com as marcas maiores e mais tradicionais. Um acabamento muito bom. O acabamento do carro do Marcelo, você não põe um defeito, não tem nada. Antigamente você fala assim, mas essa peça não está encaixada, esse material não tem qualidade. É tudo com couro, camurça, couro costurado no painel. O carro é inacreditável. Não são esses plásticos. Não, e a própria construção do carro, ela te dá uma dirigibilidade boa, né? Por exemplo, o entre-eixo dos carros são maiores, porque ele não tem o motor lá na frente, ele não tem transmissão atrás, não tem... Então, assim, o entre-eixo é grande, é largo, e você pega um cara de 1,90 e senta no banco, bota o banco todinho para trás, bota outro de 1,90. Ou seja, atrás, o cara do meu tamanho, que tem menos de 90, gordão. Conforto. Assim. E aí, assim, como a bateria geralmente hoje ela é o assoalho do carro, então você imagina a distribuição de peso desse carro, que tem um motor elétrico no eixo dianteiro, um outro motor elétrico no eixo traseiro e uma bateria no meio equilibrando o peso. Então é um carro que ele anda suave, ele faz curva pra caramba, parece uma aranha nas curvas esse carro. Freia bem. Integral, então não é só a questão de economia, se gasta menos ou gasta mais. É um carro bom de dirigir, gostoso de andar, e a aceleração do carro ela é incomparável. Né? Um carro elétrico de 530 cavalos, você pegar um carro a combustão com os mesmos 530 cavalos, saindo da inércia, você esquece, cara. Não anda compete. Não anda junto. Mas então assim, os carros, resumo na minha opinião, os carros elétricos são realidade, o preço está caindo e vai continuar caindo a cada 6 meses, conforme também chegarem novas concorrentes. Se as montadoras tradicionais não responderem rápido, que a gente voltando naquele aspecto que a gente estava falando dos investimentos, todas falaram 5 bilhões, 7 bilhões, a Stellantis prometeu 30 bilhões para as empresas do guarda-chuva Stellantis, que entra
Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën, justamente. Dodge, né? Ram. Aí no caso da Ram, nem tanto, porque ainda são importadas, né? Os 30 bilhões são no Grupo Stellantis, mas o investimento não entra a Ram, porque a Ram ainda só tem a Rampage aqui no Brasil, né? Que é uma derivada da Jeep. Mas 30 bilhões para modernizar a indústria. O problema é que as montadoras ainda são muito lentas para poder dar uma reação. São meio que um Titanic desviando do iceberg. Demora, né? Cara, eu perguntei esses dias no evento da Volkswagen, que ela falou, vamos investir 16 bilhões no Brasil. Eu falei, tá bom, mas quando vem um carro elétrico? Final da década. Final da década. Pô, nós estamos falando do quê? Nós somos 2024. 2030? Se a Volkswagen demorar mais 6 anos para poder responder, a gente já está com mais de 20 montadoras chinesas vendendo o carro a 60 mil reais aqui, que vão rodar 400 km de autonomia. Quem vai comprar um carro a combustão, cara? As baterias que estão vindo já, para o ano que vem já, tá prometendo 1.000 km de autonomia, cara. Mr. Lewis deu vontade de fazer um 1.000 test km drive. de autonomia. Eu vou dar um jeito de fazer um test drive. Eu fiquei convencido por vocês. Porque Agora- eu sou do pensamento que eu falei do senso comum, de vamos ver o pessoal testar primeiro, depois está todo mundo testado, eu vou dar aquele passo. Mas vocês estão mostrando aqui, pelo menos, com números e situações, que é um mercado que veio para ficar. Não é Eu falei do um Gol ventinho. GTI em 88, né? Quando foi em 93, saiu o primeiro carro turbo no Brasil. Uno Turbo. Cara, nem falava que aquilo ali Descia a era lenha. o Uno, que o próprio Uno não ia durar, né? E eu, naquela época, cara, meus amigos lembram até hoje. Eu falei, cara, eu acredito que no futuro a maioria dos carros vai ser turbo. Porque como é que você pega um motorzinho 1.4 daquele, bota uma peça mecânica desse tamanho, faz algumas modificações e o carro anda mais que um 2.0. Então, assim, hoje tá aí. Verdade. Hoje é impossível você falar de um carro assim, com potência exagerada, que não seja turbo hoje em dia. Então, na época foi a mesma coisa do carro elétrico. Então, só fechando a minha opinião sobre os carros elétricos, e eu tenho toda a humildade de chegar lá na frente se eu tiver errado, eu reconheço o meu erro. Mas eu tenho uma certeza muito grande que entre o carro a combustão e o carro elétrico existe o carro híbrido no meio. Mas que no futuro nem o híbrido vai ter, cara. Não vai ter motor a combustão em carro mais. A transição para o elétrico no Brasil ainda vai passar pelo híbrido. Fala-se muito sobre o híbrido a etanol, que a conta que existe um cálculo na indústria que fala do poço à roda, do poço da produção do combustível à utilização da força mecânica para fazer o carro movimentar. Que a equação de produção que se gasta de energia, de recursos naturais para produzir um carro, o carro híbrido a etanol é o mundo perfeito, mais eficiente do que o elétrico por causa das baterias. Esse híbrido do quê? A gente pode pensar em 10 anos essa transição? Não pode ser dessa É muito tempo, né? Não, eu tô falando de um ano que vem para o próximo. Ou seja, 2 anos no máximo. Não, esse ano já vai ter carro híbrido produzido no Brasil. Já vai chegar no Grupo Stellantis, provavelmente Jeep, depois Fiat. E ano que vem, em 2025, a gente já vai ter o primeiro carro da Volkswagen híbrido produzido no Brasil. Aí o próximo passo é o elétrico. Conversando com o pessoal da Stellantis aqui em Brasília, que o anúncio dos 30 bi foi aqui, o Carlos Tavares, que é o CEO master da Stellantis, um português, ele estava aqui. E aí, velho, quando teve a oportunidade, eu fui na jugular dele. Eu falei assim, e elétrico? Precisamos produzir elétrico. Você está vendo o que está acontecendo? Mesmo que você ignore as chinesas, você precisa abrir seu olho. Então limpa seu óculos, porque o mercado mudou. Ele falou, os custos já estão se equiparando. Aí ele falou, no mais tardar 2026 já teremos produção de carro elétrico no Brasil. Aí as coisas começam a virar um pouco mais realidade, né, Marcelo? A gente tem 2024, 2026, você tem que preparar a indústria, tem que dominar a arte da produção das baterias, mas, cara, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem a gente já vai ter carro elétrico produzido no Quem Brasil. não entrar nesse mercado, cara, Vai tá fora. Tá fora. E do mercado carburado, como é que começou a garagem dos sonhos e a paixão de vocês de carro? Qual foi o teu primeiro carro? Cara, meu primeiro carro antigo foi um Gordini. Eu vi isso na última marcha, essa história. Foi um Gordini. Isso ele contando No de YouTube, uma... Cara, foi um Gordini. Que ano? 1964. Que cor? 1964 cinza. Você tem ele até hoje, né? Cinza. Não, Você eu vende- não tenho. Vendeu. Não tenho. Cara, esse carro, apesar de eu ter ele há 27 anos, eu tinha esse carro. Eu tenho um grande amigo, Luciano, que na época ele que me ajudou a comprar esse carro, ele que achou o carro pra mim. Ele gostava mais do carro do que eu, sabe? Inclusive ele é colecionador só de Gordini, pra você ver como é que ele gosta. Legal. E durante 27 anos esse carro foi a vedete da Garagem dos Sonhos, né? No meu casamento a minha esposa foi pra igreja nesse carro.
eu tenho álbuns em álbuns de fotos. Então, a princípio, você faz uma pergunta, como que você vendeu um carro desse? Mas foi justamente esse exercício de desprendimento, de não ficar se apegando demais às coisas, sabe? Eu fiz meio com um exercício assim de... Mas tem alguma história que te levou ao Gordini? Ou você achava bonito, ou alguém da sua família tinha? Eu sempre achei bonito, e o meu pai também, ele trabalhou de taxista com Gordini aqui em Brasília, na década de 60. Ele chegou aí levar um passageiro, uma pessoa, um paralítico que ele pegou no aeroporto na época. O aeroporto não tinha nem asfalto, né, cara? Era no chão. Legal. E aí ele levou um paralítico que não podia ir de avião, o cara tinha problema naquela época, não tinha essa acessibilidade que tem hoje, né? Ainda falta também. E meu pai levou esse cara de Gordini, de Brasília para Belém, no Pará, no Gordini, cara. Um paralítico dentro do Gordini. Meu pai contava que tinha alguns trechos lá, eles tinham que ficar 2, 3 dias esperando o trator terminar a estrada para eles passarem. Levou 15 dias para chegar lá de carro, no Gordini. Então essas histórias que desde criança o meu pai foi contando, e eu já achava o carro bonito, foi a vontade que eu tive de comprar. Quantos carros tem a Garagem dos Sonhos hoje? Hoje a Garagem dos Sonhos tem 30 carros. 30 carros. Só que não são carros, qualquer carro, entende? É porque precisa conhecer a Garagem do Marcelo para entender o nível de cuidado que esse cara tem. Boa parte está lá no Garagem dos Sonhos, que você vê no Instagram com publicações. Nós vamos fazer um material também específico lá. Oficial lá, né? Todos os carros dele têm chave reserva, o manual, o chaveiro que foi entregue na chave principal do carro. São esses detalhes que fazem a diferença na coleção do Marcelo. Esse cuidado que ele tem, não chega a ser um perfeccionismo, não é uma doença, é um cuidado, um carinho que ele tem muito diferente. E não sei se é sorte ou a iluminação divina dele encontrar umas pérolas, uns carros no Brasil que você não tem lógica. Qual que é o segredo, Marcelo? Na linha do que o Cleito falou, qual foi a pérola que sim que você encontrou esse cara? Não acredito que eu encontrei esse cara. Cara, tem algumas, viu? Conte, queremos histórias, conte. Esses carros hoje, aí eles sempre foram escassos, né? E hoje mais ainda, porque de uns tempos pra cá, virou moda colecionar carro, muita gente gosta. Quando eu comecei a colecionar os carros, que eu saía com um carro desse na rua, o pessoal me zoava, pô, carro velho. Até as crianças, cara. Nossa, que carro velho do tio ali e tal. Hoje as crianças veem um carro desse na rua, querem nossa, bater foto. Que lindo, eu não sei como que aconteceu essa virada, né? Mas esses carros sempre foram escassos e hoje eles estão na mão de colecionadores. Muito raro você achar um carro desse bom na mão de um proprietário do carro, porque sempre alguém já foi em cima, botou grana e comprou. Então esses carros estão na mão de colecionadores e a gente sabe onde eles estão. Então você vai, tenta negociar com o cara, tenta comprar. Tem carro que eu levei 5 anos para comprar, para você ter ideia. Tem um Opala, um Gran Luxo azul turquesa que eu comprei do Rodrigo, um amigo meu lá de Floripa, 1974 o carro. Nossa, o carro é a coisa mais linda do mundo. É esse que eu preciso ver, aquele que você mostrou na foto, né? Isso, que tá vindo? Coisa mais linda do mundo. E esse carro, quando eu conheci o Rodrigo, através desse carro, eu falei para ele, poxa, Rodrigo, me vende esse carro. Ele, cara, eu gosto muito do carro. O carro já era mais de 20 anos dele, pra você ter ideia. Ele é um colecionador e o carro era mais de 20 anos dele. Aí ele falou, cara, mas quando eu for vender esse carro, eu vou te avisar. Aí eu falei, não, você não vai me avisar, você vai fazer um compromisso comigo aqui, de homem aqui, nós dois, bigode, que o dia que você for vender esse carro, você vai me avisar. Aí pegou na minha mão, tá fechado. Aí isso passou 5 anos, cara, a gente amigos, falando direto, brincava, cadê meu Opala e tal. Quando foi no ano passado, o Rodrigo resolveu vender o carro. Porque tudo na vida tem as suas épocas. Tem seu ciclo, né? E o ciclo do carro acabou na vida do Rodrigo e ele resolveu vender. E como ele é lá da região do Sul, da região de Santa Catarina, muitos amigos colecionador, todo mundo foi pra cima para comprar o carro, cara, e ele falou, não, eu tenho um compromisso com um cara lá de Brasília, o Marcelo da Garagem dos Sonhos. Os caras, mas vai deixar o carro embora lá pro Distrito Federal, vende pra mim, pro carro ficar aqui. Ele, não, cara, eu tenho uma palavra com ele. Peguei na mão dele, amarramos o bigode e falou, quando eu for vender o carro é seu. Eu até falei para ele que isso não existe mais. Quando isso acontece, a gente fica feliz de saber que ainda existem pessoas que têm palavra. Legal né? demais. Cara, ele me vendeu o carro, até mais barato do que outras pessoas ofereceram para ele em dinheiro. Ele pegou, colocou a esposa, os 2 filhos dele dentro de uma caminhonete, colocou o carro numa carretinha e veio lá de Floripa entregar o carro para mim aqui em Brasília. Me entregou na Garagem dos Sonhos lá o carro. Ele colocou tipo na carretinha? Colocou na carretinha e veio. Inclusive na estrada, um monte de gente viu o carro aí, tirava foto, botava na internet até ele chegar aqui. Foi uma aventura.
mas me entregou o carro lá em casa, fez foto, vídeo, me entregando o carro. Já que você fazer um comercial da WebZone, já que você falou isso, quem quiser ver uma aventura, a gente fez uma entrevista, acho que foi o ano passado, né, Mr. Lewis, com o Paulo Louco. Você conhece o Paulo Louco? Ele tá falando de entrevista, ele corre, apaixonado por carros, é antigo mobilista, o Paulo Louco. Tem vários podcasts, ele já participou também. E no meio da entrevista, ligam para ele que estava chegando um helicóptero que ele tinha comprado. Então a gente estava fazendo a entrevista online e ele sai da casa dele, vai até a garagem e a gente entrevistando ele. E a gente transmite ao vivo a chegada de um helicóptero, ele botando dentro da garagem. Quem quiser é só procurar Paulo Louco, que tem nos arquivos da WebZone. Um helicóptero de coleção. Não, o helicóptero helicóptero mesmo. Ele era, acho que um monomotor, não era o Mr. Lewis, eu não lembro. Olha. É igual o do Roberto Carlos, do filme Em Ritmo de Aventura. Roberto Carlos. Cada um com seus brinquedos. Cada um com seus brinquedos. Não, e ele tem um monte de carro, não sei o quê. E aí o desafio que a gente mostra durante a entrevista, inclusive, era tentando colocar o helicóptero dentro da garagem dele. Porque ele tinha um espaço, mas eles não tinham pensado na estrutura de como colocar um helicóptero lá dentro, para vocês verem como é que é essa questão da paixão. Qual foi o teu primeiro carro? Na verdade, a paixão pelo antigo mobilismo começou por causa do programa, né? Do projeto, que na verdade no começo chamava Vroom Brasília, né? Sim. Então, qual que era a história? Eu entrei no segmento automotivo, eu sempre fui jornalista, na época eu apresentava o jornal, né? Era repórter também, e aí veio a oportunidade do programa. Eu ainda não participava, obviamente, de lançamentos, igual hoje eu viajo bastante a convite das montadoras, e não recebia carro de teste. Então, a única forma de preencher os 26 minutos de produção do programa, 30 minutos com os intervalos comerciais, né, era cobrir tudo e quanto é evento, encontro que tinha aqui no Distrito Federal e Goiás. Então, todos os encontros, não todos, né, mas a maioria dos encontros de carro antigo que tinha em Brasília, de moto, encontro de qualquer maluco que tinha por algum tipo de motor, eu tava junto. Eu brinco e é verdade, cara. Eu já cobri, já fiz matéria até de encontro de bicicleta rebaixada, pra você ter ideia. Que não maravilha! E o bacana é que a história dele nasceu aqui em Brasília, né? Cresceu aqui em Brasília. Todo mundo conhece o Cleito, cara. Sim. Assim, é referência. É um repórter que tá na mídia, tá na televisão, mas todo mundo conhece ele pessoalmente. Então, assim, é um cara que tá no meio da gente, né? Ele veio daqui do meio do antigo mobilismo e tudo, e cada dia crescendo mais aí, graças ao merecimento e o talento dele, né, cara? Por isso que eu sou seu fã. Que isso, quem dera. Eu fico feliz, cara, de ter Brasília no centro do nosso trabalho. Então, assim, a gente tem a parte das avaliações dos carros, né? Então, sempre gravadas em Brasília, mostrando os cenários bonitos que a gente tem aqui, seja passando na esplanada, arrumando um cantinho no parque da cidade. Quando eu vou gravar as cabeças do programa, que é aquela parte que a gente fala das matérias, eu sempre falo, tô passando aqui no glorioso parque da cidade, não sei o quê, tô na IPTG encarando um trânsito e aqui o carro comporta assim, assim, assado. Então sempre trazendo Brasília para o contexto, humanizando, né? Trazendo essa identidade. Hoje eu tenho um carro antigo, eu tenho um carro que era de um tio meu, eu tenho um Opala 92, que já é dos últimos. Aqueles Commodoro, o Diplomata? É um Commodoro, ainda não é no nível dos carros do Marcelo, não, mas ele vai me ajudar. Mas vai chegar lá. Ele vai me ajudar a levantar o meu para ficar no nível. Modéstia dele. Eles têm um Corcel 2. Olha só. 1982, é isso? 1900 GT. Só que eu não sei se ele entra no pessoal do antigo mobilismo, porque ele deu umas modificadas. Se ele deu uma tunada, vamos dizer assim. No Corcel. Lindíssimo. Tem o grupo dele, pode ter certeza. Tem pra todo mundo. Os chatos. Existe chato em todo lugar, né? Os chatos que estão no nosso meio dos antigos mobilistas, a gente chama dos Zé Frizinho, né? Que é aquele cara que realmente, se um friso estiver fora do lugar, ele vai falar, não, mas esse carro não tem um friso de 73. Mas essa calota não é original. O cara conhece até o código do chassi. Cara, eu sou apaixonado por carros. Não vou dizer que nem vocês, porque eu acho que vocês são mais apaixonados do que eu. Mas eu não sou um cara consumista. Eu sou apaixonado por carros, assim, de ver história, essas coisas. Quando eu vou ver vídeos de muitas pessoas que trabalham com carros antigos, o cara vai lá e mostra: olha, esse vidro é original, nunca foi trocado, olha o selinho da... Meu Deus do céu, é muito detalhe. Esse que é o charme que mexe com o coração do Marcelo. Da garagem dos sonhos. Cara, a gente chega num nível assim de chatice. Se você desmontar um carro assim inteiro e colocar no chão, até as borrachinhas a gente sabe aonde que vai, cara. Parafuso, só de olhar a cabeça do parafuso, você sabe em qual parte do carro que aquele parafuso vai.
você vê o grau de exigência. Ó, esse parafuso aqui não é original do carro. Até o parafuso você conhece. Entendeu? E o primeiro carro foi antigo ou não? Não foi antigo. Não foi o... Eu aprendi a dirigir numa Kombi, né? Mas não era antigo naquela época. O meu primeiro carro foi esse aqui, ó, o misterioso. Fusquinha? Igualzinho esse aqui. Semelhante esse aqui. O meu branquinho. primeiro carro, assim, que não era antigo, foi um Fusquinha também. Por isso que eu tenho um carinho por Fuscas. E tem um... O seu primeiro carro do dia a dia Primeiro era um carro Fusquinha? do dia a dia, foi um Fusquinha. E assim, pode ver que assim, ó, tem tudo quanto é lugar, tem Fusca tem aqui. Fusquinha, legal. E o meu Fusca era um branco, 1975. Então era aquele 1300 ainda. Eu não acho dos mais bonitos. Os mais bonitos Fusca eu acho aqueles dos anos 60. Os que tem os puleirinhos, né? Exato, eu acho mais bonito. Mas o meu era 1975 e ele tinha medo da noite e da chuva. Porque o que acontecia? Nós estávamos falando sobre carburação, ele era a dínamo. Esses carros, porque a carburação começa em 78, se eu não me engano. O dínamo, na verdade, era o gerador de energia dele. E para quem não sabe, o que acontecia? Você tinha que rodar não sei quantos quilômetros para ajudar a carregar. E aí, naquela época, meu carro era mais ou menos que nem o Mr. Lewis. Ele tinha umas adaptações. Então, assim, por exemplo, o banco era reclinável, sabe? E aí eu queria usar, por exemplo, o toca-fita, que era auto-reverse, com o farol e o limpador de para-brisa. Consumia muita energia. Imagina! Aí não dá. Então era mais tempo as pessoas consumindo a sua energia para fazer funcionar o carro, ou seja, empurrando para conseguir o dínamo rodar propriamente. Até que eu cheguei à conclusão que aquela paixão durou 1 ano e meio, acho que foi 2 anos. Eu tive que comprar outro. Eu ainda quero um Fusquinha, você vai me ajudar eu tinha 16 anos, cara, você imagina. Eu 16 anos, doido pra dirigir, pegava carro da irmã, do pai escondido. O trabalho que eu dei pro meu pai foi esse, cara. Eu gosto de dirigir cedo demais. Lá em casa era igual um drogado, não podia ver a droga. Era se eu visse uma chave de carro vacilando, cara, eu pegava o carro. Meu pai passou aperto comigo. Aí com 16 anos, ele percebeu que sumiu tudo lá de casa. Eu tinha uma mobilete, ela sumiu. Eu tinha uma espingarda de chumbinho, ela sumiu. Os brinquedos que eu tinha, que eu ganhava assim de presente das minhas irmãs mais velhas, sumiu tudo lá de casa. Aí ele começou a ficar desconfiado. Cara, eu troquei, vendi para comprar um carro. E eu tava na época no setor de oficina Itaguatinga Sul ali, a gente chama de Jacaré. Todo final de semana tinha cavalo de pau lá, cara. Saiu até no Fantástico isso na época, porque lá era um local de racha, de cavalo de pau. E eu tava com um dinheirinho procurando um carro, mas eu queria um carro bem pior, né? E veio um cara num Fusquinha 73, rapaz, todo bonitinho, com as lanterninhas fafás, rodinha de Brasília. E deu um cavalo de pau lá nesse local lá, a multidão assistindo, o cara deu um cavalo de pau. E esse cara é o Carlinho, hoje é um amigaço meu, cara. Ele deu um cavalo de pau e a porta do Fusca abriu, quase que ele caiu do carro, cara. Aí tinha uma placa de ventos no Fusca. Aí na hora que ele deu o cavalo de pau, a porta abriu assim, eu vi a placa de ventos e falei, rapaz, que Fusquinha bonitinho, eu vou comprar esse Fusquinha. Aí ele parou o carro lá em cima, perto de uma padaria, eu fui atrás dele. O carro era bem bonito assim por fora. Por dentro ele tinha os bancos, mas assim, tudo rasgado, não tinha forro de porta, não tinha forro de teto, ele não tinha feito nada dentro do carro ainda. E o documento não tinha documento, o carro tinha um DUT preenchido no nome de um cara há mais de 10 anos e nunca tinha sido transferido. Aí se transferisse o carro para o nome daquela pessoa, eu não sabia onde o cara estava, ele ficou com aquele DUT preenchido. Aí me vendeu o carro barato porque não tinha documento. E eu guardei o carro na casa de um amigo lá e ficava andando no final de semana com o carro, com 16 anos, cara, andando no carro escondido. Meu pai nem sonhava que eu tinha esse carro. E um vizinho nosso lá tinha uma fazenda pro lado do Girassol e o endereço do cara que estava nesse DUT do carro era no Girassol, que é uma cidadezinha que tinha próximo da fazenda dele lá. E aí eu falei, seu Carlos, o dia que você for para a fazenda, eu queria ir com o senhor, porque pra você ver lá no Girassol se alguém conhece esse cara aqui. E aí assim foi. No dia que ele ia para a fazenda, eu fui com ele. Você tem história. No meu Fusquinha, para contar rapidamente também, até porque as estrelas são vocês, mas como história puxa história. O meu Fusquinha, ele era, como eu disse, 1975, e ele era daqueles volantezinhos bem pequenininho. Então, por exemplo, eu ver o velocímetro, eu tinha que fazer assim, para poder ver o velocímetro. E aconteceu uma vez, sabe que tudo é adaptado, né? Então, por exemplo, o meu som era o toca-fita, mas eu precisava botar alto-falante. Tava sem dinheiro para comprar alto-falante, para botar num Fusca 1975, que paguei lá, sei lá, R$1.500, isso há 40 anos, menos, 30 e tantos anos atrás. Aí tinha um som 3 em 1 antigo em casa.
tava lá tirado, não sei o que, o meu avô sugeriu, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar essas caixas e vamos fazer uma caixinha, um tampão ali que ficava atrás do banco de trás e vamos puxar os fios e vamos fazer o alto-falante. Beleza. Esse som, só tem um detalhe, era do meu tio tinha 2, 3 em 1, tá? Guardem isso com vocês na memória. Pois bem, então chegou um fim de semana, já estou imaginando, chegou um fim de semana, tá, montamos, não sei o que, e colocamos. Pois bem, passou ali uns 15, 20 dias, e eu tô dormindo, e chega meu tio com um amigo dele em casa. E eu tô aqui dormindo e eu ouvi aquele monte de voz. E aí ele começa, cadê meu som? Cadê as caixas? Tô vendo só o aparelho, cadê as caixas? E eu já ouvindo no meu quarto, disse, isso vai dar merda, né? E aí, não, cadê as caixas? Aí meu avô tava lá mexendo com as coisas dele. Eu disse, pai, onde é que estão as caixas de som? Só achei que o aparelho de som eu trouxe aqui um amigo meu pra vender. Aí o velho, vai lá no carro do Adriano e dá uma olhada nos alto-falantes que você... Cara. Não deu nenhum problema, porque meu tio levava, de boa, só não vai dar pra vender, não sei o quê. Então a história seguiu, mas, cara, todo mundo tem alguma história com carro antigo. Quando a gente chegou lá no Girassol, o cara era o gerente do posto de gasolina, cara. Primeira pessoa que a gente perguntou, o cara falou, não, é o cara do posto de gasolina lá, ó. Aí chegamos lá, o cara veio na Ceilândia aqui, a gente foi no final de semana, na segunda-feira o cara veio na Ceilândia, no cartório da Ceilândia, passou uma procuração pra mim, cara, do carro. E eu regularizei a documentação do carro. O Carlinho, que é meu amigo até hoje, fala, te vendi um carro barato, achando por causa de não ia conseguir resolver. Nunca. Você conseguiu resolver, boa cara. Vontade. Claro que você não vai falar dos 30 carros, mas você falou do Gordini, falou do Opala que tá chegando. Fala mais uns 2 carros, pelo menos, ou 3, que você tem um carinho diferente ali. A minha paixão por Opalas, né? Tem 12 Opalas lá na Nossa Senhora. E dentre eles, assim, alguns dos mais importantes, assim, na linha dos Opalas, os mais raros, vamos dizer assim. Mas tem um carro também lá na minha coleção que é muito importante pra mim, que é uma Kombi, cara. Sério? É uma Kombi. Uma Kombi... Que ano? 1974. Daquela também do modelo B de nasci, né? Só que ela é uma Kombi, ela é uma corujinha de 6 portas. Eu não sei se você já viu dessa Kombi. Não. Ela tem porta dos dois lados. Ela tem 3 portas de um lado, 3 portas do outro. Porque a Kombi ela só tem porta... Do lado direito, né? Ela tem só a porta do motorista para abrir, mas ela não tem porta no salão ali, né? Ela tem só uma porta do lado do carona. Essa não, ela tem 3 portas de cada lado. É uma Kombi que chama de 6 portas, Kombi táxi, que eles chamavam na época, que é uma Kombi que só foi feita no Brasil, apesar da Kombi ser mundial, né? Esse modelo só foi feito no Brasil e ele a princípio foi feito para PM de São Paulo, tentou utilizar ela lá no sistema de ROCAN, né? De rondas ostensivas lá em São Paulo, mas capotava muito, dava problema, não deu certo. Depois utilizaram muito em aeroportos para transportar os comandantes. Hoje você vê os comandantes vão naquele ônibus que os passageiros vão, né? Antes o negócio era tão chique que tinha uma Kombi dessa, que é uma Kombi de luxo, ela é toda forrada, é de luxo a Kombi, só para levar a tripulação dos aviões, ali naquele trajeto até o avião. Então ela foi feita poucas unidades devido a essa restrição de uso dela. E no mundo não existe, só existe no Brasil essa Kombi. E ela, além de ser linda, é rara demais, né, cara? Muito bonita. Você vê... E é verdade aquela história que você recebeu uma cantada de europeus que quiseram comprar essa Kombi? Teve a febre, cara, das Kombis aí. Sim. A maioria das Kombis foi embora. Teve muita gente que veio da Europa atrás desses carros Volkswagen no Brasil, né? Os motores AA, Kombi, Fuscas. Então, muitos, não os melhores, mas muitos dos melhores carros foram comprados a preço de ouro e levados para o exterior. Vocês conhecem, tem uma espécie de museu da Volkswagen em São Paulo, não é? Com aqueles carros que foram projetados, mas que não foram lançados. Não, da própria Volkswagen? Ela tem uma garagem, a garagem Volkswagen, mas não necessariamente assim. Ela tem um ou outro conceito, tem por exemplo, um Mini Gol, tem alguns carros assim, mas a maioria são carros que foram os últimos exemplares da linha de produção. Então assim, o último Fusca, a última Kombi, esses veículos estão lá. Seguraram só a Volkswagen que tem, as outras... Poucas montadoras porque a história faz parte da vida, né? Eu não sei como é que as pessoas não, pelo menos... Mas, por exemplo, quando a Volkswagen teve a ideia de fazer esse museu, eu tive a sorte de ir lá, fiz uma matéria, eu até preciso soltar esse vídeo depois no YouTube, e aí eu vou te mandar, Marcelão. O que a Volkswagen fez? Quando ela decidiu, não vou lembrar o ano agora, quando ela decidiu criar o acervo,
ela teve que recomprar alguns carros que ela não tinha resgatado. Não tinha guardado. Ela não tinha esse histórico. Aí ela falou, qual foi a Kombi? Aí descobriu uma Kombi corujinha dessas que encaixava certinho. Aí foram atrás do cara, recompraram, restauraram na linha de produção, fizeram questão de passar na linha de produção restaurando, que traz Poxa, você fala assim, meu carro é restaurado, mas ele foi restaurado na linha de produção, lá na fábrica de Anchieta. Tem um valor, não tem, Marcelo? Claro, tem. Né? Então, o Marcelo, a maioria dos seus carros, eles são pintura original, né? Tem alguns que são, né? Tem, por exemplo, o Galaxy 1974 lá, com 13 mil quilômetros, que assim, a pintura nunca levou um retoque de pintura. Até é muita sorte conseguir guardar um carro assim, porque, pô, você compra um carro, você dificilmente você fica um ano sem alguém encostar no seu carro, né, cara? Ralar, imagina um carro desse ficar 50 anos nesses carros antigos, mesmo com baixa quilometragem, o que basicamente você acaba trocando? Pensando que a pintura tá boa, dentro do que o Cleiton falou, é o que? É pneu, porque resseca, bateria? Esses carros eles estragam de ficar parado, né? O carro foi feito para andar. E geralmente nessas coleções, principalmente a minha, não são carros que eu fico andando muito, eu ando pouco nos carros. Aí assim, bomba de combustível trava de ficar parada, mangueiras ressecam, né? Às vezes o motor de partida dá uma emperrada, eles têm que trocar ali o automático do motor de partida. Lona, pastilha de freio fica colada ali do carro ficar parado, pneu fica quadrado de tanto ficar parado. Se o carro andar, quando eu digo andar, assim, pelo menos uma vez por mês você sair, rodar 10 km, 5 km com o carro, ele estraga menos. Mas se ficar parado 6 meses, 8 meses parado, aí quando você vai ligar o carro, bateria já não presta. Sabe a ideia que eu tive agora? Você podia instalar um dinamômetro lá na garagem, só pra você encaixar o carro, prende com a fita e ele fica rodando. Tipo, curtindo a vida doidado, só cuida. Que você colocar esse carro na rua. Só cuida que nem no curtindo a vida doidado pra não acontecer no final o carro do Ferris Bueller. Mas eu andava mais nos carros. Só que quando eu projetei a garagem, era pra garagem ter 20 carros só. Que eu tinha 30 e poucos carros naquela garagem que você fez a reportagem. E eu queria diminuir até pra me poder cuidar melhor dos carros e andar. Aí quando eu fui para casa, eu fiz um projeto de 20 carros, mas aí acabou que eu fui botando 21, 22, empurrei 10 a mais. Aí o meio da garagem está lotado de carro, então eu preciso tirar aqueles carros do meio ali para poder eu tirar, movimentar os carros, porque aí todo dia eu ia trabalhar com um dos carros. Meus funcionários lá achavam engraçado, porque você imaginar 30 carros, todo dia você vai com um carro diferente, né? Aí eu ia com um Golzinho GTI lá, um azul Mônaco. Aí os funcionários ficavam loucos lá olhando. Aí no outro dia eu ia com um Escort R3. Nossa, cada dia eu ia com um. Aí aqueles, principalmente os funcionários mais novos, não entendia. Que fala que ele tem loja de carro, é? Não, ele tem uma coleção de carros. Ele vende os carros. Meu pai tinha é um carro que pode ser que mais à frente se eu encontrar, ou se eu tiver grana eu compro. O pai tinha um 1984, primeiro XR3 que saiu, prata, aí tinha aquela lista vermelha. É lindo aquele carro. Eu acho lindo, com o teto solar, não é o conversível. Você só abria o teto solar, levantava um pouquinho, e aquele carro com aerofólio. Aquilo ali na época era a sensação, né? Sensação, cara. Ficava até mais bonito. Né? O carro antigo hoje ele virou um commodity, né, cara? Exatamente. Existe um mercado gigante hoje, vamos dizer assim, tem revendedores, pessoas, né, especialistas em carro antigo, né, tem lojas especializadas, em trazer, o cara que descobre que existe um carro original num celeiro no interior de Santa Catarina, sabe, essas histórias malucas assim, ainda existem. A gente tem um espaço. Antes de falar desse espaço, eu queria só mais uma vez elogiar a garagem do Marcelo. Ela não é a maior garagem que eu já conheci, obviamente, em números, mas é uma das garagens com a maior qualidade, preciosidade, de cuidado, assim, de todos os carros que eu já vi até hoje. Obrigado, fico feliz de ouvir, porque a gente acaba que, se você for computar o tempo que a gente desprende com aquilo ali, é muito tempo, né? É um hobby para mim, assim, quando eu não estou trabalhando, eu não estou com a minha família, eu estou na garagem, mexendo. Então, se a gente for precificar, né, o tempo de vida que a gente tem, quanto vale cada minuto da nossa vida, tem muito meu ali, sabe? A limpeza dos carros sou eu que faço, não tem uma pessoa que limpa. Eu que mexo no motor, troco mangueira, funciono, todas essas coisas menores assim. Eu não sou mecânico, mas eu conheço um pouquinho de cada coisa e mexo.
Então é gostoso ouvir isso porque a gente se sente valorizado, né? Porque antigamente, igual eu te falei, era um carro velho aquilo ali. Era um carro velho. Hoje é um carro antigo, é diferente, um carro velho de um carro antigo. E muita gente, cara, hoje no Instagram mesmo, muita gente quer ir lá visitar, só que assim, imagina, é na minha casa, né? Então eu não consigo abrir isso ao público. Mas sempre que eu posso, assim, aquelas pessoas que eu conheço, os amigos mais próximos, os amigos dos amigos, sempre vão lá visitar, eu tenho o maior prazer de mostrar. Lá no sul tinha o Museu do Automóvel, que ficava dentro da Universidade da Ubra. Da Ubra. Cara, era algo incrível. Eles montaram uma estrutura, 3 pisos, e eram os carros do reitor. Os carros da Ubra, eles estão na mão dos colecionadores. Só que daí o que aconteceu? Quebrou tudo, o reitor fez uma dívida desgraçada na Ubra, e aí a universidade, Leiloou, ou seja, acabou leiloando. E aquela estrutura, acho que vocês acham que não tiveram a oportunidade de conhecer esse espaço lá. Cara, era algo incrível. 3 andares, todo espelhado, prédio. Era fantástico. Era fantástico. Os carros até hoje estão espalhados na mão de colecionadores. Bons carros, Marcelo? Bons carros, assim, tem alguns que não são tão bons assim, precisam de restauração, mas raríssimos, né? Carros muito raros, que naquela época ninguém dava o valor que dá hoje. Então a Ubra teve vislumbrou um negócio muito legal. E era sempre lotado. Toda carros semana, que hoje, tipo assim, o Irapuru, carro que hoje é muito raro você ver, eles tinham Irapuru, eles tinham muito carro lá. Brasília tem, o Marcelo sabe melhor do que eu, Brasília tem algumas coleções que as pessoas não imaginam. Então nós temos amigos aí que tem todos os Volkswagen AR vendidos no Brasil, é um exemplo. Tem colecionador de Ferrari, com 4, 5 Ferraris na sala de casa. Tem histórias malucas. Tem uma época... Vou concorrer com a última marcha, tem que fazer que isso, claro. Assim. Mas tendo mais pessoas, cara, para poder valorizar o antigo mobilismo é um presente para todos nós, né, Marcelo? Porque eu falo que o que esses caras fazem é uma missão, porque é manter viva a memória do automóvel antigo do Brasil, que é a indústria, que é a história da indústria automotiva no Brasil, né? Quando você tem um Fusquinha desse original, não é só aquele veículo, ele está retratando todo um momento, uma história, né? E isso é muito legal. Tem o Veteran Car Brasília, que é o clube de carros antigos mais... como é que eu poderia dizer? Tradicional de Brasília. Acabei conhecendo o Marcelo pelo Veteran na época, não foi? Era muito interessante essa história, porque eu conheci o Veteran, por sorte... Acabei ajudando o Veteran numa época, até como assessor de imprensa, então eram 2 situações. Eu ajudava a organizar os eventos e aproveitava para fazer vídeo do evento para o programa. Sim. Então uma coisa retroalimentava a outra. E foi muito legal que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis nesse segmento automotivo. E tinha lá um dos sócios que, poxa, eu nem sei quantos sábados eu frequentei do Veteran, sei lá, cara, foi durante 3 anos direto. Eu nunca vi esse cara repetir um carro. Todo sábado ele ia com um carro diferente. Eu lembro de um evento que teve no Museu da Não Memória... Não revelaremos nomes, né? O Museu da Memória Candanga, eu lembro era lá. Era lá. Eu gostava muito... Eu sempre digo para quem vem para Brasília, quer conhecer Brasília, se alguém for mostrar Brasília, 2 pontos eu acho que são fundamentais, que é o Catetinho e o Museu da Memória Candanga, porque ali onde estavam os trabalhadores, onde eles moravam, e o Catetinho pela história política toda que envolve. E tinha ainda esse charme dos carros antigos. Quando bateram a regra, tinha que sair, que eles tinham que desocupar o terreno, cara, foi um triste, né? passo para trás, assim. Foi uma perda para Brasília, para a cultura de Brasília. Brasília, apesar de ter grandes colecionadores, grandes coleções, carros que já saíram aqui de Brasília, inclusive, que compõem as coleções das mais importantes do Brasil, saíram daqui de Brasília, mas, assim, historicamente, Brasília nunca incentivou, cara, o antigo mobilismo aqui. A gente pode citar também o Museu do Automóvel, que era do Nasser. Sim. Que o Nasser foi o precursor da placa preta, cara. Imagina, Nasser inventou a placa preta. Nasser era um jornalista automotivo de Brasília. O primeiro carro placa preta do Brasil foi emplacado em Brasília. E sabe qual foi esse carro? O meu Gordini, cara. É mesmo? Meu Gordini. Que legal. A placa dele era do ano 2000, ou seja, tem 24 anos. Ou seja, você tem uma história também. Primeira placa preta. O carro não era meu. O carro ele era do Paulo Mostardeiro, que era o presidente do Veteran na época. Assim que saiu a lei da placa preta, que foi homologada e tudo certinho,
esse Gordini foi o carro experimental. Eles fizeram o primeiro emplacamento, foi com esse carro. Não era meu ainda na época, isso foi em 1997 que esse carro foi emplacado, se eu não me engano. A placa, até hoje é a mesma lá, a placa. Se eu não me engano, é 1997. E depois você comprou esse carro? Aí eu comprei esse carro depois, né? E foi esse que eu vendi pro Luciano, esse amigo meu agora. Então, assim, historicamente, Brasília não incentivou isso. Diferente do sul do país, cara. Sim. Cara, fala sério, hoje os melhores carros que você vê hoje de colecionador são do sul do país. A gente fala o famoso placa I, né? Que é a inicial lá das maiorias da cidade é placa I. Os caras falam, é linda, também placa I, que é do sul. Aqui a gente tinha um museu do automóvel ali no eixo monumental, com exemplares únicos, que era do NASCE esse museu. Ele fazia parte do ciclo turístico de Brasília, ou seja, o turista vinha aqui, era o City Tour, passava pelo Museu do Nós Automóvel. estamos falando, eu cheguei em Brasília em 2007. Se eu não me engano, ele foi fechado em 2007 ou 2008. Aí, eu não tive o prazer de Eu também não. Para você ter ideia, ele foi fechado. Olha a banalidade que ele foi fechado. Primeiramente, ele foi emprestado para o museu, foi emprestado um prédio público para montar o museu. Eu não vou falar qual foi o ministério não, para não criar polêmica, mas um dos ministérios emprestou um espaço que estava lá jogado, com cadeira velha, sofá velho, era tipo um guarda-móveis. E aí surgiu a história, o projeto do Museu do Automóvel, e esse espaço foi cedido para o museu. Aí ali foi montado um museu fantástico, bem organizado, com carros únicos, cara. Não sei se você já ouviu falar no Capeta, o carro da Willys, que só foi feito o protótipo, chama Capeta o carro, tinha esse carro lá. O Tempra na época era um carro famoso, só que perua Tempra. Que no Brasil acho que nem chegou a ter, né? Não teve. A Fiat fez o protótipo, o carro pronto, só que o carro não foi lançado, a Fiat doou pro NASCE, estava lá, você chegava lá, um carro que não saiu. Então, assim, era um museu bacana. E aí, eles foram aí, por causa de burburinhos lá. Foi que politicagem, né? O cara tava dizendo que o cara tava ganhando dinheiro com um prédio público. Mas não, cara, a entrada lá era tão micharia que não pagava nem a permanência do museu. Não pagava nem os custos. A entrada é mais ou menos como a entrada da água mineral. Cara, aí entraram com processo para acabar com esse espaço lá. Ele ficou fechado uns 10 anos em processo judicial, até que acabaram com o museu, bicho. Os carros depois o NASCE faleceu, os carros foram jogados assim, vendido para um, vendido para outro, e ali a história automobilística que estava envolvida naquele se perdeu. Rapaziada, o papo tá ótimo, já passamos de 1 hora, e aí eu sempre deixo 1 hora de programa pra gente poder ter um segundo encontro na outra temporada para falar mais de carros. Quem quiser encontrar o Última Marcha no SBT e também no YouTube? SBT todo domingo às 10 da manhã. E no YouTube é youtube.com/ultimamarcha e tem o Instagram que é @ultimamarchaoficial. Tudo que tiver de novidade você vai... Os bastidores dos eventos, a gente vai muito em lançamento de carro, a gente joga mais no Instagram, os vídeos, porque os vídeos na TV são mais curtinhos, né? De 3, 4 minutos. Tem muita coisa agora, né? Da China. Os vídeos maiores com 12, 14, 15 minutos ou até mais vão pro YouTube. Garagem dos Sonhos. _oficial. Que lá tem também todos os prazeres. Lá tem alguns vídeos da garagem, algumas curiosidades sobre os carros. Essa semana agora eu vou soltar o do Escort R3, né? Que primeiro, essa semana passada... Que cor pra não bater meu coração. Veio no Turbo, Gol GTI e Passat Point. Agora nós vou botar no ar o do Escort R3 e o do Cadete GS. Né? Nossa, o Passat Pointer eu vi, o vermelho que ele colocou. Lindo demais. Rapaz do céu. Marcelo, a gente podia selar uma parceria aqui, ó. A gente começar a fazer uns vídeos juntos lá, fazer uns collabs do Última Marcha. Inclusive lá tem um espaço legal pra gente fazer um podcast lá também. Vocês estão convidados de honra. Vamos fazer, Mr. Lewis, vamos colocar na lista, nós vamos fazer um podcast direto do Garagem dos Sonhos e falar de carro por carro. Carro por carro. Ao vivo. E o Cleiton vai junto. Vamos fazer com a Última Marcha junto. Vambora. Né? Tem muita curiosidade. Só dando uma palhinha, esse Gordini, você tirava o cinzeiro do painel dele, ele tinha escrito a lápis o nome do senhor Cosi, que foi quem tirou ele 0 km, e 3/2/1964. Aí a história disso aí foi o seguinte, a esposa dele encontrou esse carro na rua com o Paulo Mostardeiro, parou o Paulo Mostardeiro na rua, reconheceu o carro, que o carro tinha sido do marido dela.
falou a placa de 2 letras do carro para ele, porque o carro já estava com placa de 3 letras, falou, esse carro era placa tal, e ele sabia que era. Aí falou assim, para provar que esse carro era do meu marido, deixa eu ver se tem uma coisa aqui ainda. Isso, cara, 30 anos depois, tirou o cinzeiro e mostrou para ele, estava escrito a lápis, a assinatura dele, o dia que ele tirou o carro da concessionária, ele assinou a lápis dentro do cinzeiro e colocou a data e guardou o cinzeiro lá de novo. Aí como fica guardadinho ali, tá lá até hoje intacta a assinatura do senhor Cosi, que tirou o carro 0 e a data. Ou seja, um carro de 60 anos. Carro de 60 anos, para você ver como que cada carro tem sua história, né? A senhora, a esposa dele, encontrou o carro na rua e reconheceu Legal o carro. demais. Marcelo Áquila, Garagem dos Sonhos. Cleiton Souza, Última Marcha, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo papo. Foi legal demais. E esperem que nós vamos repetir mais, viu? Vamos, esse papo vai longe. É legal a gente ouvir a opinião das outras pessoas, debater. Falamos sobre muito legal. Carro elétrico. Transformação na indústria. Falamos dos antigos e não vai dar tempo, vai ficar para o outro. Gurgel, que eu queria ter falado com vocês. Gurgel. Os Lada. Chegaram aqui, porque ele falou muito assunto. assim, não, porque os desenhos, eu fiquei me segurando, porque os desenhos dos carros chineses são modernos. Aí eu lembrei disso, não, os nossos carros são umas carroças, os modernos são os que chegaram de fora. Aí chegaram os Lada Niva, Os Lada Lada Laika. pra sacanear, né? É. E hoje um Lada Like, um Lada Niva É caro. zeradinho custa caro. Mas isso é assunto para outro programa. Agradecer também com o apoio de Free Minds Comunicação. E só notícia boa, esse foi o Zonecast com direção de Mr. Lewis. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa Valeu, noite. Muito valeu. obrigado.